Olá, meus irmãos, muito bom dia. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui nesse ambiente para participar com os irmãos do ensino da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos como lição o tema O Reino de Deus e a Igreja. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus por esse ensino. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua bondade. Agora que vamos meditar na tua palavra, Senhor, esclarece, ó Deus, a nossa mente, abre nosso entendimento, ó Deus, e dá-nos um coração puro, um coração aberto para receber o ensino do Senhor. Ajuda cada um que estiver ouvindo essa mensagem, esse estudo, que a tua palavra possa alcançar o mais íntimo do ser. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, nós estamos com essa temática. Nesse trimestre nós temos estudado as doutrinas bíblicas e hoje nós vamos nos deter então sobre a doutrina do Reino de Deus e a Igreja. Nós temos basicamente dois textos para meditarmos e nós vamos ler vários textos bíblicos, mas a ênfase na semana nós temos aí o texto de Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Tá? Eu vou ler esse texto então para que nós possamos dar início propriamente ao nosso estudo. O texto de Lucas capítulo 17, os versículos 20 e 21 tem a seguinte dicção: Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então esse é o texto que nós vamos dar destaque nesse momento, mas vamos passar por tantos outros durante o estudo. Queria fazer uma breve introdução, né, sobre algumas coisas que nos chamam a atenção sobre essa temática, o reino de Deus e a igreja. E nós podemos destacar aí coisas que aparentemente são antagônicas, mas na verdade, olhando com atenção, nós vamos ver que elas são complementares. Né? Então, por exemplo, quando nós falamos em reino, nós pensamos em súditos. Quando nós falamos em igreja, nós pensamos em servos. Por outro lado, quando falamos de reino, temos a ideia de domínio. E quando falamos em igreja, temos a ideia de reunião, congregação, aqueles que estão congregados. Sobre reino, pensamos em autoridade, alguém que reina naquele território ou naquele reino. Né? Quando falamos de igreja, nós pensamos em serviço. Servo é aquele que serve, portanto a igreja é um lugar de serviço. E, finalmente, nessa introdução, muito interessante percebermos que quando pensamos em reino, sobretudo o reino de Deus, nós falamos de algo invisível. Nós não percebemos, não é palpável o reino de Deus. Ele é invisível. E a igreja, essa sim, ela é uma igreja visível, sobretudo quando nós identificamos a igreja local. Muitas vezes nós nos reunimos em um determinado local, num determinado lugar, com pessoas ali presentes, né? Então é possível ver a manifestação da igreja reunida. E o reino de Deus, ele é invisível, porque ele se dá em todo lugar através dos servos, dos seus súditos, tá bem? Então essa é uma primeira introdução para nós percebermos que até o linguajar é diferente quando nós nos referimos ao reino e quando nós nos referimos à igreja. Mas é diferente, como eu disse, sem excluir essas realidades e essas verdades. Elas são, na verdade, complementares. Muito bem, nós podemos então perceber que tanto falando de reino quanto falando de igreja, nós percebemos que essas realidades estão presentes nos dois testamentos, no Velho Testamento
e no Novo Testamento. No Velho Testamento nós encontramos a profecia de Jesus como um governante, ou seja, Jesus viria como um governante. Portanto, dando a ideia de reino, Jesus como aquele que reina, não é? E isso nós podemos encontrar lá em Isaías 9. Nós podemos ir ao texto, mas também podemos ver o que consta na tela aí. Isaías 9, o destaque que nós demos aqui nos slides foram os versículos de 6 e 7. Então vejam como consta aí na tela. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi enviado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a gente percebe logo de cara no texto de Isaías 9 que Jesus está sendo apontado como um governante que haveria de vir para reinar, para governar, e se ele vai governar um reino. Né? Então esse texto de Isaías capítulo 9 traz essas realidades que são muito importantes. Eu destaquei algumas palavras. Governo está sobre os seus ombros, os ombros de Jesus, o Rei dos Reis. Ele estenderá o seu domínio. Vejam que a palavra domínio está aqui também. Trono. Trono é uma palavra própria de reino, de majestade, de governo. Esse reino será estabelecido. E também, como vai ser estabelecido? Quais as diretrizes desse reino? Um reino de justiça e retidão. Então, esse é o texto de Isaías que nos revelam esse enfoque de Jesus como um governante e Jesus preparando o seu reino, ou Jesus sendo reino sobre um domínio e a perspectiva dele reinar com justiça e retidão. Por outro lado, em Lucas, quando nós vamos a Lucas no Novo Testamento, nós encontramos o texto já no Novo Testamento narrando a vinda de Jesus e também essa perspectiva de que ele viria como um governante. E o texto é de Lucas capítulo 1, versículos 31 em diante. Na tela nós temos esse texto que eu vou ler para vocês. O texto diz assim, o anjo falando a Maria, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então vejam, irmãos, que também no texto de Lucas, capítulo 1, versículos 31 em diante, há essas ênfases próprias de um governante, de alguém que governa, que tem direção sobre um reino. Então vejam, ele será grande, um governante, um imperador, um rei, sempre é tido como grande. Aqui faz menção também à ideia de trono, a palavra trono, algo que é próprio e simboliza um reino. O versículo 33 deixa claro que ele reinará. Ele reinará. No caso, como é o reino de Deus, o reino será eterno. E reinará sobre um determinado povo. Que povo é esse? Aqui é o povo de Jacó, o povo dos escolhidos de Deus. Tá bem? Então vejam, duas realidades, dois testamentos, mas em ambos nós encontramos essa realidade de que o reino de Deus seria implantado, Jesus seria o seu grande governante. E todas essas realidades próprias de um reino estão presentes, seja na profecia de Isaías,
seja no texto de Lucas, em que o anjo anunciando Jesus a Maria, ele destaca todas essas características de que Jesus haveria de ter. Então isso é muito interessante para nós percebermos como a Bíblia é completa e como ela não traz contradição, ao contrário, ela traz riquezas de detalhes para anunciar uma verdade. No caso, a verdade que nós estamos estudando, o reino de Deus e a sua igreja. Passando para a próxima tela, nós temos ainda a figura de Jesus também presente, e aqui o próprio Jesus já introduzindo o assunto do reino de Deus. Então vejam, no momento passado nós percebemos uma profecia sobre Jesus, depois o anjo anunciando a Maria que ela ficaria grávida de Jesus, que ele seria um grande governante e reinaria para sempre. E agora, já o Jesus próprio, em Lucas capítulo 17, versos 20 e 21, aquele texto que nós lemos logo na introdução, ele mesmo falando desse reino de que nós estamos estudando. Lucas capítulo 17, 20 e 21, aquele texto que nós lemos, ele é bem enfático e é interessante o texto, porque ele diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Lembra quando nós falamos na introdução que o reino de Deus tem a característica da invisibilidade? O reino de Deus não vem de modo visível. O 21, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. E aqui uma questão muito interessante. Alguns textos bíblicos nós encontramos o verso 21 dizendo ele estará em vós. Noutras versões nós encontramos ele estará dentre vós ou entre vós. Né? É uma diferença singela, mas que tem um significado e os autores, os estudiosos têm preferido a expressão estará dentre vós. É verdade que o reino de Deus se faz no coração do homem, mas ele não fica guardado, escondido no coração do homem. Ele se revela através daquele que conhece a Deus e se submete a esse reino, a esse rei, e, portanto, ele perpassa do mundo interior para o mundo exterior. Por isso, dentre vós é a melhor expressão. Uma igreja, pessoas escolhidas, pessoas salvas, quando se manifestam exteriormente, estão, sim, propagando, levando esse reino de Deus entre as pessoas, de modo que o reino pode ser percebido. Embora ele não seja visível, mas ele pode ser percebido. Isso é muito interessante. E aqui uma expressão, que Jesus ensina que o reino de Deus é uma realidade que já está presente, já está presente, mas ainda está para ser revelada plenamente. Isso é muito interessante. Alguém pode perguntar, mas o reino de Deus já veio ou virá? Ele já está presente ou virá ainda, acontecerá ainda? Na verdade, as duas informações são realidade. As duas informações, as duas expressões estão corretas. O reino de Deus já veio, mas ele virá completamente. Ele se revelará ainda completamente, plenamente. É o que nós percebemos a partir dos versos 22 até o 37, fica isso muito mais claro e os irmãos poderão ler esse texto em casa. Então vejam que riqueza, Em 2 versículos, Jesus trazendo essa temática para pessoas que estavam ali interessadas. E vejam que quem perguntavam essas coisas eram os religiosos, eram os fariseus. Eles queriam sempre, aqui e acolá, pegar Jesus em alguma falta, em alguma contradição, e eles perguntam, o reino de Deus, quando é que virá esse reino? E Jesus, muito sabiamente, responde que o reino não é visível. Nós não precisamos esperar um castelo, um território, Essas são figuras de linguagem que às vezes a gente até usa, como trono,
mas na verdade o reino de Deus é invisível. E a igreja sim, os crentes sim, aqueles que são súditos do Senhor, esses sim, são os cidadãos desse reino, né? Então o reino já veio? Sim, mas ele ainda está por vir plenamente. Essa é uma realidade que nós aprendemos sobre o reino de Deus. Muito bem, ainda para nos aprofundarmos um pouquinho mais, o que é então esse reino de Deus, esse reino invisível que já veio, mas também está por vir plenamente? Nós destacamos aí, até com base no texto de Daniel, capítulo 2, versículos 37 até o 44, de que o reino de Deus é domínio, é um domínio soberano, universal e eterno de Deus. Então, soberano, universal e eterno. Soberano, ele tem soberania sobre tudo e sobre todos. Universal, porque abrange toda a realidade. E eterno, porque nunca se acaba, nunca se acabará. Daniel, capítulo 2, ele traz uma realidade muito interessante. Se os irmãos se lembrarem, esse é o texto em que Daniel não só sabe, é revelado a ele o sonho do governante da época, mas ele também interpreta o sonho do rei. Então, vejam a maravilha que foi essa experiência, né? Daniel, ele identifica, ele conhece o sonho que o rei sequer se lembrava, ele diz qual foi o sonho que o rei sonhou, mas ele também interpreta o sonho. E aí nós podemos lembrar que o sonho trazia uma imagem, e essa imagem trazia algumas características, né? A cabeça de ouro, depois uma parte de bronze, outra parte de ferro, outra parte de barro, e assim sucessivamente. E Daniel vai contando o sonho, revelando o sonho e interpretando o sonho. E lá no verso 44, o texto diz: mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Então Daniel, à medida que vai interpretando o sonho, obviamente ele vai descrevendo uma realidade prática daquela região, daquele império e do contexto histórico daquela época, mas também vai revelando uma profecia sobre o reino de Deus, e a ponto de dizer que o reino de Deus, num futuro próximo, haveria de ser soberano e subsistiria para sempre, né? Isso é muito importante. Daniel, lá no passado, no Antigo Testamento, no contexto histórico próprio, revela uma realidade importante daquela época e que de fato aconteceu àquele império da época, mas também apontou para o futuro, para o reino de Deus, que seria soberano e subsistiria para sempre. Isso é muito interessante. É relevante dizer também, nós destacamos aqui, que a consumação do reino se dará com a vinda de Jesus Cristo. Isso está lá em Mateus, capítulo 25, verso 34. Mateus, capítulo 25, verso 34, diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui o Filho do Homem, né? O texto começa no 31, falando sobre a vida eterna e o castigo eterno. Então o Filho do Homem vem e ele diz: vinde benditos de meu Pai, aqueles que são súditos do reino, né? A esses, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, esse reino está preparado desde a fundação do mundo. E aí nós nem precisamos entrar no texto lá da criação, né? Mas nós sabemos que Deus criou todas as coisas e que na criação o próprio Jesus estava presente, assim como o Espírito Santo. O próprio texto de João, capítulo 1, diz
que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e, portanto, nós cremos nessa realidade, e desde a fundação o reino de Deus está preparado para os súditos desse reino. Nós temos também Apocalipse, capítulo 11, verso 15, é um texto também rico e que nos traz uma realidade importante sobre essa temática. Vejam, aqui falando sobre a 7ª trombeta, e o versículo diz assim: o 7º anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então vejam que a consumação, aqui não no sentido de que a consumação significa acabar o reino, pelo contrário, a completude do reino se dará com a vinda de Jesus, e aí o reino será pleno, né? Sem as imperfeições que hoje existem, não por conta de Deus, não por conta da realidade espiritual, mas por conta de nós, seus súditos, que muitas vezes agimos em desobediência, em insubmissão ao nosso soberano, ao nosso rei. Também temos a destacar algumas características que são próprias do reino de Deus, e elas se encontram no capítulo 5 de Mateus. Os irmãos sabem que o capítulo 5 de Mateus é onde consta ali as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças estão no capítulo 5 de Mateus, e nós podemos achar esse texto e lembrar dessas características que são muito conhecidas, inclusive de pessoas que sequer são cristãs, porque é um texto muito mencionado, né, na vida cotidiana pelas pessoas. Então, o texto de Mateus capítulo 5 diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então vejam, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam, o reino, né? E o pobre de espírito aqui não é a ideia de uma pessoa pobre, singela, não é essa a ideia. O pobre de espírito é aquela pessoa que é totalmente dependente de Deus. Ou seja, ela sabe que por si mesmo ela não consegue nada. Ela sabe que por si mesmo ela não tem capacidade de recursos, mas ela então se faz pobre de espírito e revela a sua dependência total de Deus. E desses é o reino dos céus, né? Humildade, uma outra característica de quem detém o reino de Deus, né? Bem-aventurados os humildes, por quê? Porque eles herdarão a terra. Herdar a terra é uma analogia, uma expressão que significa também herdar o reino de Deus. Então, humildade. Mais uma vez, a mesma ideia. Aquele que é súdito, aquele que é governado por Jesus, aquele que serve a esse reino, ele não pode ser arrogante, ele não pode se achar suficientemente capaz, porque senão ele não precisaria desse reino, desse governante, desse soberano, não é? Então, humildade é uma característica própria do reino de Deus. Nós temos sede de justiça, fome e sede de justiça, o verbo 6. Olha, o verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, essa sede de justiça, desejo de fazer o que é certo, o que é justo, o que é adequado, essa é uma característica própria do reino de Deus e dos seus súditos, dos servos desse reino. Limpos de coração, misericordiosos, enfim, todas essas características aqui elencadas nas bem-aventuranças são próprias do reino de Deus. Olha o que ele diz no verso 12: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Que recompensa é essa, senão herdar o reino de Deus, aí sim na sua completude, não é? Então essas são características importantes do reino de Deus. E por fim, nessas características que nós estamos destacando aqui, existem tantas outras, né?
o anúncio de um reino de paz e salvação. Isaías capítulo 52, versículo 7, vejam o que diz lá o profeta Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Deus reina. Deus é soberano. Deus reina. Deus reina sobre nós e sobre tudo e sobre todos. E essa é uma característica. O reino de Deus tem como premissa, tem como mensagem, essa mensagem de boas novas, de paz e salvação. Que belo texto é esse, né? Como são belos sobre os montes os pés de quem? De quem anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação. Esse proclamar é próprio de alguém que está integrado, de alguém que pertence a esse que reina, ao reino de Deus. Muito bem. Agora, como nossa temática é sobre o reino de Deus e a igreja, vamos entender um pouquinho também sobre a igreja, algumas questões importantes sobre a igreja. E aqui nós vamos nos ater bem ao Novo Testamento, e nós temos Mateus 18, capítulo 7, que fala sobre a igreja como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas. Então, uma primeira característica sobre a igreja é essa. A igreja é reconhecida como um local, uma reunião de pessoas, né? Pessoas congregadas, regeneradas e batizadas. Isso nós encontramos essa realidade, Mateus 18, versículo 17. É um texto muito interessante que nos ajuda a esclarecer isso. Na verdade, o texto é quando alguém está divergindo, alguém está em pecado, quando alguém está criando dificuldades na igreja. O texto nos orienta, né, desde o verso 15, se alguém peca contra outro, então ele deve ser repreendido. Se ele ouvir, ele é ganho, não é? Mas se ele não ouvir, leve uma outra pessoa para adverti-lo, para admoestá-lo. E ainda se ele se recusar, aí sim, dize-o à igreja. Ou seja, leve a reunião de pessoas para tratar daquele assunto. Isso implica em reunião de pessoas, pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, pessoas que são regeneradas e querem viver esse novo estilo de vida juntos, um ajudando e corrigindo os demais. Essa é uma primeira coisa muito importante, uma característica muito importante, percebermos a igreja como um corpo local de pessoas regeneradas. Ser igreja também implica em livre vontade. Ninguém pode se dizer de igreja tendo sido conduzido a ela por força, por violência, enfim, aí não é possível, né? Só há igreja se a pessoa decide isso livremente, com liberdade. Então essa é uma característica importantíssima, né? E ela vai com liberdade para uma finalidade, para cultuar a Deus, para servir a Deus, para observar os ensinos de Jesus, para edificação mútua, né? Contribuir, ajudar uns aos outros e para propagar o Evangelho, ou seja, para aquilo que se aprende na igreja também ensinar a outros. Essa é uma característica importante. Em Atos capítulo 2, nós vemos isso perfeitamente na figura da igreja primitiva. Nós vamos mais adiante ver algumas características próprias da igreja primitiva. E já adiantando aqui, essas são características que são próprias da igreja local. Então, pessoas que devem servir livremente, sem forçação, sem imposição, sem serem conduzidas por violência, nada disso. Uma vontade própria, uma liberdade de servir e, então, ajudar mutuamente as pessoas. Agora, a igreja também é entendida num segundo aspecto, né? Então, de
um primeiro entendimento como uma reunião local de pessoas regeneradas, salvas, reunindo-se num determinado lugar. Essa é uma interpretação perfeitamente bíblica neotestamentária, mas também a Bíblia nos dá uma segunda característica que pode ser vista também como igreja. Qual é essa nova ou segunda interpretação e segunda característica? É a igreja chamada universal. A igreja universal dos remidos, de todos os remidos lavados pelo sangue de Jesus, espalhados por toda a terra. Não é? Então, nesse sentido, há uma igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Então, nós não nos reunimos todos juntos, até pelas dimensões geográficas e distâncias territoriais, mas todos os salvos em todos os lugares são igreja de Jesus. Então, nessa característica, nessa visão perfeitamente bíblica, há uma igreja universal, uma igreja de todos os remidos, em que se congregam todos os remidos de todos os tempos. Nós podemos perceber isso em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18 diz assim, vejam só, desde lá de quando Jesus conversando com Pedro diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja está sendo formada, a igreja universal, desde quando Jesus veio aqui para estabelecê-la. Então, todas essas pessoas, ao longo dos anos, dos tempos, e que hoje estão espalhadas por todos os lugares, são igreja de Jesus. Nós podemos identificar também que a igreja pode ser entendida como corpo. Há várias figuras de linguagem na Bíblia para se referir à igreja. A igreja corpo de Cristo, né? Romanos 12, versículo 5. A igreja como a noiva de Cristo, Apocalipse 21, verso 9. A igreja como o rebanho de Deus, nós vemos isso na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. E templo vivo do Espírito Santo, nós encontramos isso, essa expressão, em Efésios capítulo 2, versos 21 e 22. Então vejam que riqueza, né? A Bíblia nos traz figuras de linguagem para representar a igreja de Jesus. Corpo da ideia de unidade, então nós, cada um como membros do corpo, uns com uma função, outros com outras, mas todos nós somos membros e formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. A noiva de Cristo, que deve ser preservada, imaculada, cuidada, zelada, porque Cristo é o cabeça da igreja, não é? Rebanho de Deus, pessoas que Deus cuida e conduz aprazivelmente pelo seu aprisco, e templo vivo do Espírito Santo. Por isso que nós devemos sempre ser zelosos conosco mesmo e com a unidade, com os irmãos, cuidando-nos uns dos outros, porque somos templos do Espírito Santo e devemos assim agir. E também, uma última figura de linguagem nós encontramos em Efésios capítulo 5, versículo 25, quando nós damos a ênfase sobre relacionamento. Igreja é comparada a relacionamento saudável, relacionamento ideal, e o texto de Efésios está se referindo ao relacionamento conjugal. Então vejam que beleza, o relacionamento criado, desejado, esperado por Deus entre marido e mulher, e o Senhor compara essa figura, esse relacionamento tão bonito com a sua igreja. É um local, é uma experiência de relacionamentos mútuos que devem sempre ser cuidado, preservado e fortalecido em todo o tempo. Por fim, eu coloco uma observação de ordem mais prática, só para nós entendermos que as igrejas, e aqui eu estou me referindo às igrejas locais, elas se organizam, cada uma de uma determinada forma de governo, né? Aí são as denominações que elas vão se organizar, cada uma conforme o seu sistema de governo. Isso é uma questão mais legal, mais de estrutura organizacional.
não é nenhuma ênfase bíblica que tenha que ser dessa ou daquela forma. Na verdade, há diretrizes, há princípios bíblicos sobre o que é a igreja, né? Reunião de santos, de salvos, de pessoas regeneradas, que cuidam e tratam de si mutuamente em congregação, como o corpo de Cristo. Agora, a organização, a infraestrutura, a estrutura organizacional, cada uma igreja tem a sua e não é o objetivo nesse estudo de nós entrarmos nos detalhes. Mais uma vez, nós pulamos a tela e vamos destacar aqui as 4 marcas. Existem tantas outras, mas nós vamos destacar aqui, segundo o autor da lição, 4 marcas que podem ser vistas, percebidas na igreja primitiva. Isso nós vamos ver lá em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Esse é um texto também muito conhecido. A igreja primitiva tem uma história linda e daqui nós extraímos pelo menos 4 marcas dessa igreja. A primeira marca é uma igreja que aprende. A igreja primitiva era uma igreja que aprendia. E vejam que essas marcas são lições para nós hoje, como igreja do Senhor Jesus, né? Então a primeira, uma igreja que aprende. A igreja primitiva aprendia. E nós podemos achar isso nos versos 41 e 42 do capítulo 2. Vejam, desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vejam que experiência interessante da igreja primitiva. Eles acolheram a palavra dos apóstolos e eles perseveravam no ensino. Então a primeira característica é uma igreja que aprende. Eles não só acolheram, mas perseveravam, ou seja, praticavam aquele ensino dos apóstolos no dia a dia. Que nós sejamos assim também como igreja, não é? Nós, tendo a palavra de Deus sobre nós nos dediquemos ao estudo dela e coloquemos em prática a sua palavra para sermos uma igreja também que aprende e exercita o aprendizado no dia a dia. A segunda característica nós vemos ainda no texto de Atos, capítulo 2, agora nos versos 44 e 45. Uma igreja que cuida, essa é uma outra marca, uma igreja que cuida. Vejam, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Veja, uma igreja que cuida, uma igreja generosa, uma igreja que auxilia as pessoas a ponto de alguém vender um patrimônio próprio para socorrer a necessidade de outro. Que característica maravilhosa é essa da igreja primitiva e que deve ser uma marca ainda hoje nas nossas igrejas. A terceira marca, uma igreja que adora. Versículo 46, ainda do capítulo 2 de Atos. 46 diz: perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza ou simplicidade de coração, repartiam o que tinham, perseveravam de comum acordo. Isso é adoração, irmãos. A adoração não é apenas a expressão do cântico, não é apenas a expressão da oração, não é apenas a expressão da leitura bíblica. A adoração é uma expressão, é uma atitude de serviço, de perseverar, de partir o pão, de comer com alegria e singeleza de coração. E a quarta característica no verso 47 é o destaque: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então vejam que coisa extraordinária. Contando com o favor de todo o povo.
Imaginem vocês uma igreja que é bem vista na sua vizinhança, uma igreja que é querida pelo bairro, pela cidade, porque eles eram diferentes, eles eram pessoas que cuidavam uns dos outros, davam testemunho da verdade em que criam e praticavam essa verdade a ponto de impactar a sua comunidade local. Isso é uma igreja que evangeliza, e ela evangeliza pelos seus atos, e por consequência do evangelismo, da prática de seus atos, segundo os ensinos dos apóstolos e os ensinos de Jesus, o que acontecia? O Senhor acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. As pessoas ficavam impressionadas com a vida da igreja e queriam juntar-se à igreja para servir também e para conhecer e experimentar essa verdade de Jesus. Então, essas são 4 marcas muito importantes que nós destacamos aqui da igreja primitiva, mas que deve transpor todo o tempo e ser uma marca presente ainda hoje entre nós. Por fim, nós podemos, já caminhando para o final, fazer uma relação entre o reino de Deus e a igreja, como essa relação se aplica a nós, como nós podemos relacionar essas duas realidades tão importantes da doutrina bíblica, né? Vejam, o reino de Deus, soberania de Deus no coração e na vida diária. Sim, soberania de Deus no coração, mas não apenas no coração, porque não é algo só para mim, é algo que eu devo repartir, espalhar por onde eu passar, de modo que o reino seja perceptível, não visto, mas perceptível, né? E isso se dá através de quê? Se dá através da igreja, que é um organismo de salvos, organismo de pessoas que vai se espalhando, vai vivendo e vai apresentando o reino de Deus. O reino é continente, o reino é tudo aquilo que abrange a realidade bíblica, a realidade de Deus, a realidade espiritual. Tudo isso é reino de Deus. E a igreja é o conteúdo, a igreja é aquilo que revela esse reino, a revelação especial, não é? A revelação geral, Deus está se revelando a todo momento através da natureza, de tudo que Ele criou. E a igreja pode revelar diretamente ao homem, levando a mensagem, levando a transformação, através do testemunho das pessoas salvas, regeneradas, fazendo esse reino ser conhecido. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria no Espírito Santo. Nós vimos isso em Romanos, salvo engano, capítulo 12, mencionamos atrás. E a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O reino de Deus é tudo isso, e a igreja é quem sustenta todas essas verdades, de modo que o reino de Deus não sucumba, né? Então a igreja está aí para ser a firmeza, coluna dessa verdade que nos apresenta todas essas realidades. E para concluir, eu trago algumas coisas que julgo ser importantes para nós irmos com o nosso coração sensível para aprender essas coisas sobre o reino e a igreja. O reino de Deus e a sua igreja são importantes para a nossa compreensão e firmeza na palavra. Não há reino, o reino não é mais importante que a igreja, nem a igreja mais importante que o reino. Na verdade, ambas realidades são tão importantes quanto. Ou seja, ambas são realidades imprescindíveis, ambas são realidades providas por Deus para que nós nos detenhamos nela, vivamos nessas realidades como igreja e como súditos do reino. E sendo igreja, nós fortalecemos o reino e sendo reino, nós fazemos a igreja viva. Portanto, não há como dividir, não há como separar. Essas realidades se completam e uma coisa não se separa da outra. Deus nos abençoe e que essa palavra, que esse estudo, que essa lição nos traga ricos ensinamentos, mas sobretudo que nos traga o desejo de servir, de ser servos, ser súditos, aptos a honrar o nosso Deus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor do universo, e também ao Senhor Jesus, cabeça da igreja, cabeça do corpo, e assim nós estaremos honrando ao Senhor. Muito obrigado, Deus nos abençoe.